nós estamos de volta com Direito em Debate, hoje com o tema progressão de pena. Bom, eu fiz uma provocação aqui no bloco passado, doutor Alexandre, para que serve a pena, e eu faço a provocação agora para o doutor Andressa, porque nós que somos da área do direito, nós aprendemos na faculdade, nos livros, que a pena tem um caráter de ressocialização, reeducação, ele tem um caráter pedagógico para a sociedade, tem o caráter de neutralização da presença daquele indivíduo na sociedade e também teria a função de castigo. Se eu não me falha a memória, o doutor Alexandre falou que só está sobrando mesmo é o castigo. Doutora Andressa. Eu vou ter que concordar, eu acho que a gente está muito distante ainda do caráter de ressocialização que também é embutido naturalmente na pena. Agora, o que eu também vejo assim como muito, muito importante é que a sociedade como um todo, ela devia reparar a questão não só da ressocialização, ou seja, na questão da saída do apenado do cárcere, tanto na progressão de regime, ou quando ele sai em livramento condicional, ou quando ele termina a pena, como também no anterior, que é justamente a área da educação. Quando o doutor Alexandre mencionou a questão dos menores infratores, me veio claramente à cabeça que as pessoas não percebem a importância que a gente tem em trabalhar educação e sistema. Eles estão absolutamente interligados. A partir do momento que você não educa a criança e que ela está na rua, ela vai se tornar provavelmente um menor infrator. Então, a questão da criminalidade, ela passa pela educação, desde a infância, pela adolescência, pela falta de conhecimento desses pais, né? Pelas mazelas da falta de política pública que a gente tem, não só no estado do Rio, mas em todos os estados. E aí, a partir do momento que a gente tem o cárcere, a gente verifica isso de forma mais clara, porque dentro do cárcere também há uma ausência de políticas no sentido de trabalhos, no sentido de uma ressocialização propriamente dita. O que hoje vem funcionando muito bem no Rio de Janeiro, eu acho que também é válido a gente elogiar, é a questão da educação no sistema. Hoje a gente tem várias unidades com uma boa escola. É uma pena ainda que a gente não tenha conseguido atingir os apenados para que todos passem a estudar no cárcere. Aliás, doutora Andressa, há um mito, né, que o preso não gosta de trabalhar nem de estudar. Né? Muita gente não sabe que quando ele adere a esses programas, ele diminui a pena. Né? Perfeito. E agora existe a nova lei que ele também diminui a pena não só com o trabalho, como o estudo. E eu não sei se vocês sabem, mas no estado do Rio a gente também tem uma diferenciação. Há uma resolução, tá, do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, dizendo que o estudo do preso ele é focado num período de 3 horas, justamente para que ele possa trabalhar. Então, há uma possibilidade de um trabalho em conjunto com o estudo. Isso é algo bastante inovador, interessante, e que poderia ser, inclusive, estendido aos outros estados do Brasil, porque isso viabiliza uma remissão dupla, tanto uma remissão pelo tempo de trabalho, quanto uma remissão pelo tempo de escola. Então, o que a gente entende no MP não é que a gente não queira dar a remissão para o preso quando ele trabalha, quando ele estuda, nem que a gente não queira a progressão de regime, a gente só quer fazer isso de forma responsável. E, para isso, a gente precisa da política pública, sem se esquecer dela no momento anterior, que seria a questão toda da educação, e, ao mesmo tempo, sem esquecer da questão do pós, que é a saída do preso. Isso é muito importante. Desculpa. Não, eu te perguntar se com esse modelo que o doutor Andressa está dizendo, se algumas almas não podem ser salvas uma vez dentro do sistema prisional. Não, sem dúvida, muitas. Eu tenho acompanhado muito isso, desse trabalho dos egressos do sistema prisional, quando eles saem e conseguem trabalhos lícitos e conseguem estudar e realmente reconstruir suas vidas. Eu acredito fortemente que uma pessoa pode virar a página da sua vida e recomeçar de novo. Aliás, esse é o nome da campanha do Conselho Nacional de Justiça para a empregabilidade de egresso do sistema, começar de novo. E é excelente se a pessoa conseguir, depois de cumprir a sua pena, ou quando sai em livramento condicional, por exemplo, ou quando tem uma autorização de trabalho extramuros, conseguir um emprego para sustentar a sua família e ter uma opção lícita. Agora, é difícil, porque a sociedade ainda tem um preconceito muito grande, é muito difícil ainda conseguir quebrar essas barreiras da empregabilidade do egresso do sistema. Doutor Alexandre, o tempo de permanência do condenado dentro da penitenciária, ele faz necessariamente que haja uma menor reincidência depois? Não, ao contrário. A gente vê exatamente isso. O maior problema é esse, é que você acaba cooptado com facções criminosas, cooptado. É difícil você sair de lá com a cabeça pensando na honestidade.
a gente lá na DAS, eu enjoei de prender agente penitenciário que sequestrava a mulher do detento. Enjoei, pô, foi várias vezes. E geralmente pelos servidores públicos. Então, o nosso problema maior é a qualidade do servidor público que trata do preso. Esse um grande problema. Quer dizer, que muitas vezes querem que o cara continue no crime. Todas as mazelas que existem na rua, existem dentro da penitenciária. Isso é verdade, não tem jeito. A gente cumpriu vários mandados de São Paulo. A polícia de São Paulo vinha no Rio para cumprir mandado de busca e apreensão dentro do presídio da Quinta. Eu queria abordar um outro aspecto também que talvez fuja um pouco do nosso programa, mas eu queria sublinhar também, que é a presença de igrejas dentro das unidades prisionais. Né? Isso ajuda também a funcionar como um amortecedor desses dramas. A igreja deu um freio, né? Mas é um caráter mais demagógico do que propriamente pedagógico, entendeu? Você vê ali uma indústria da fé. Né? Uma indústria da fé. Isso aí funciona, já que o Estado não faz o que tem que fazer, né? Deixa o evangélico fazer, mas não é a solução. A solução perpassa pelo trabalho do próprio Estado. Pois é, doutora Maíra, e o Congresso Nacional está discutindo essas temáticas também, né? Qual é a perspectiva desse tema? Esse tema vai caminhar para que direção? Para endurecer mais ou para humanizar mais? Normalmente caminha para endurecer mais. Enfim, ainda se tem essa imagem de que, essa ideia de que endurecendo penas vamos resolver o problema da criminalidade, o que é absolutamente falso. Porque, como eu disse aqui, o endurecimento das penas não evita o crime. Em nenhum lugar do mundo, né? Em nenhum lugar do mundo há nós uma temos relação, né? Esse número que eu falei, nós somos o 3º país em número de presos. Só perdemos para Estados Unidos e China. Então, acho que já passa da hora de examinarmos o que anda acontecendo com o nosso sistema prisional, sem dúvida alguma. Doutora Andressa, com relação aos jovens que estão em conflito com a lei, que vão para essas instituições também, esses abrigos para esses adolescentes menores também, não deveria também ser ter uma ferramenta para que eles se libertassem dos problemas do crime ou das infrações? Sem dúvida. Na verdade, os abrigos para esses menores deviam ter uma atenção redobrada. Porque é ali que está o problema. São esses menores que daqui a pouco serão os nossos infratores e que vão gerar esse medo que atualmente a sociedade vive. Com relação à questão do endurecimento que a doutora Maíra colocou, eu acho que não é nem só endurecer ou não endurecer, é pensar outras formas. Foi o que a gente estava conversando aqui. O que é importante hoje para um legislador pensar? Por que não um projeto de lei para fomentar nas empresas, inclusive privadas, algum tipo de benesse para quem emprega um egresso do sistema? Para quem sai do sistema em livramento condicional? Isso sim é um tipo de ajuda considerável. A gente tem que quebrar um pouco os preconceitos, né? Mudar um pouco a ideia de que aquele que já passou pelo cárcere não pode realmente se ressocializar, atacar a questão pontual da educação, dar uma condição melhor dentro das unidades, aí sim, a gente vai pensar num todo, num conjunto, e a gente pode conseguir melhorar alguma coisa no sistema. Alexandre, durante muitos anos se colocou que o perfil do preso no Brasil eram os 3 P's, né? Fazendo uma linguagem bem metafórica, né? Eram os pretos, pobres e prostitutas. Esse é o perfil ainda da massa carcerária? Eu acho que é isso que a gente tem que mudar, né? A gente tem que começar a recrudescer os crimes do colarinho branco. Esses crimes têm um efeito cascata muito mais devastadores, não só sobre a própria administração pública, como sobre a própria administração penitenciária e todo o resto do sistema penitenciário. Né? Exatamente, porque você vê o cara corrompendo no Congresso, você vê essa enxurrada essa cachoeira de denúncias e nada acontece. Entendeu? O PMDB vai defender o PT, que vai... Quer dizer, esse conluio criminoso que transita por cima do poder é que gera toda essa sorte de desdobramentos nefastos, que acaba selitizando ainda mais a vítima. A gente tem aqui 3 meninas, uma sentença, um artigo publicado, 3 garotas de 12 anos, quer dizer, elas acabaram sendo culpadas porque seduziram um cara velho, de mais de 60 anos, que a culpada foram elas. É absurdo isso, e a Constituição, no artigo 17, diz que o menor tem que ser colocado a salvo, quer dizer, então você inverte. E aí essa perversidade é que dói mais pra gente, né? Doutora Maíra, objetivamente, como é que o cidadão pode ajudar nessa discussão? Por exemplo, na escolha dos nossos parlamentares, na manifestação pelo voto, seria um caminho o cidadão, o eleitor, ele ficar sensível que o parlamentar dele vai defender no Congresso? Sim, sem dúvida, porque a grande parte dessas mudanças vem pelo Legislativo. E é fundamental saber escolher o seu parlamentar, sem dúvida alguma.
Apenas acrescentando aqui algumas coisas que eu acho importantes, até para poder informar um pouco melhor a sociedade nessa linha, inclusive das pessoas entenderem melhor esse tema, que é um tema que as pessoas evitam em geral. Quando é que a sociedade discute progressão de pena? Quando é que discute a realidade prisional? Quando acontece um grande caso midiático, sério, grave, aí volta o assunto e as pessoas, olha, tem preso. Não, tem preso sempre. Tá com um crime grave que aparece na mídia ou não. Quando alguém que passou pela progressão, reincide, né? Reincide, aí volta tudo isso. Então, até para aproveitar essa oportunidade para esclarecer um pouco mais essa progressão de pena, a progressão de pena significa o seguinte, ele começa, de fato, no regime fechado, depois de um sexto ele pode ir para o regime semiaberto, depois mais um sexto para o regime aberto. Isso significa que quando ele vai para o regime semiaberto, ele automaticamente está na rua? Não. Porque há muitas unidades prisionais, inclusive hoje, atualmente, uma das unidades com o maior número de presos no Rio de Janeiro, 2.300 presos, os presos não saem, ele apenas pode ficar livre dentro da unidade e dormir na cela. E o fechado não, é fechado na grade o tempo todo. Quando é que ele pode sair? Ele pode sair se ele tiver uma autorização de trabalho extramuros ou de estudo, como já foi dito aqui. Mas para ele ter essa autorização de trabalho extramuros, ele tem que ter aonde trabalhar. Então aí vem essa necessidade de conscientização da sociedade e essas propostas, inclusive, para empresas de empregarem. E a experiência mostra que, quando ele consegue um emprego e uma forma lícita e tudo mais, é muito mais difícil ele voltar para o crime. Olha, Direito de Debate está muito interessante, mas infelizmente temos que ficar por aqui. Mas continua na internet. Você pode rever o nosso programa no site do OAB Seção Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br e também no YouTube. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitodebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje. A doutora Maíra Fernandes, ela que é presidente do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro, o doutor Alexandre Neto, ele que é secretário de Segurança de Maricá, e também da promotora de Justiça Andressa Duarte Cansado, ela que é coordenadora do Núcleo de Execuções Penais do MP aqui do Rio de Janeiro. A gente se encontra na nossa próxima terça-feira. Um grande abraço e até lá.